Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos estar a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos, que aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Graça e paz. A Igreja Presbiteriana de Campo Grande fará 70 anos de organização. Amanhã, 18 de fevereiro, e hoje, quarta-feira, dia de estudo bíblico, estaremos contando um pouco da história, da nossa história. Mas antes vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de podermos conhecer a história da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Obrigado pelas tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos inicialmente reviver o início do século XIX. Até os idos de 1950, o bairro de Santa Cruz tinha uma importância muito maior que Campo Grande, pois durante o Império Brasileiro havia sido uma das mais importantes regiões da América do Sul, por abrigar a sede da Real e Imperial Fazenda de Santa Cruz, microrregião que se estendia desde Inhaíba a Sepetiba, estendendo-se até a rodovia Presidente Dutra, na região onde pertence a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como nasceu a Igreja Presbiteriana de Campo Grande? Em 1928, sendo pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, o reverendo Américo Cardoso de Menezes, foram feitos os primeiros cultos em Campo Grande, na residência de um jovem tenente do Exército, no terreno onde era o supermercado Sendas, hoje o Açaí de Campo Grande, em sua casinha, no meio de um grande laranjal. O nome desse tenente não aparece em nenhum momento, em nenhuma ata da igreja. Mas ele deixou toda a propriedade para a igreja, que poderia pagar os impostos e ficar com o domínio de tudo. Porém, quando ele foi transferido para o interior do Brasil, o trabalho deixou de ser realizado. Com a ida do reverendo Jeremias Schuller para Santa Cruz, novamente recomeçaram os cultos em Campo Grande, desta vez em Vila Jardim.
Em outubro de 1945, o reverendo Cecílio Alberto Rodrigues assumiu o pastorado da Igreja de Santa Cruz e no primeiro domingo de abril de 1946, o Conselho de Santa Cruz transferiu a Escola Bíblica Dominical de Vila Jardim para a residência do irmão Manuel Coutinho, localizado na Curva do Matoso. Hoje está a sede da Light de Campo Grande. Tinha aproximadamente 18 alunos matriculados. O irmão Saul Gonzaga Carneiro foi escolhido superintendente da escola dominical. E o irmão Luiz Gonzaga Carneiro foi encarregado de ser o pregador e tesoureiro. A casa do irmão Manuel Coutinho era alugada e em 1947 teve que ser demolida pelo proprietário, por se tornar inabitável. Deus moveu então o coração da irmã Idalina Pôncio dos Anjos e do seu filho, Custódio Pôncio dos Anjos, ambos membros da Igreja Congregacional Campograndense, que cederam a sua casa à Estrada do Monteiro 144, para a realização dos cultos e da escola dominical. A casa era tão pequena que a escola dominical, já contando com mais de 50 alunos, tinha de ser realizada debaixo da mangueira. E em 1950, os irmãos Dalina e Custódio venderam a preço simbólico a propriedade, onde hoje está erguido o templo para a glória de Deus, e que na época foi construído pela Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, o seu primeiro templo, havendo sido dada permissão ao irmão João Gonzaga Carneiro para fazer um barracão para a sua residência, da sua esposa e de sua filha Berenice, enquanto estivesse solteira. Em 1949 foram organizadas a Sociedade Auxiliadora Feminina e a União de Mocidade Presbiteriana, que movimentavam a congregação. Em 18 de fevereiro de 1951, uma comissão especial do Presbitério do Rio de Janeiro, composta dos reverendos Tancredo Costa, relator, reverendo Moisés Rodrigues, reverendo Estélio Severino da Silva, reverendo Cecílio Alberto Rodrigues e dos presbíteros Arsênio Ferreira Pinto e Eurides José de Brito, recebeu os membros fundadores da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. O reverendo Tancredo Costa leu em Mateus 16, do verso 13 ao verso 19, e pregou sobre o tema: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Participou também o conjunto coral da Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. A Assembleia de Fundação da Igreja contou com 54 membros participantes, elegendo seu primeiro conselho, formado pelo presbítero Luiz Gonzaga Carneiro, presbítero Antônio Anastácio dos Santos, presbítero Silas Gonzaga Carneiro, presbítero Luiz de Freitas Fuli. Elegeu também a sua primeira junta diaconal, diácono Ricardo Brito, Saul Gonzaga Carneiro, Jair Antônio Carrilho e Jusino Lúcio Quadros. Todos foram ordenados, exceto o presbítero Luiz Gonzaga Carneiro, que já era presbítero em Santa Cruz. A igreja, então, foi organizada. Inicialmente, a igreja contou com a ajuda da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e por meio de empréstimos para sobreviver, mas em 25 de novembro de 1956 já conseguiu abrir a sua primeira conta bancária no Banco Hipotecário de Minas Gerais. O seu primeiro pastor foi o reverendo Cecílio Alberto Rodrigues. Pastoreou a igreja de 1945 a 1963. Ainda nem a igreja havia nascido e já mostrava a sua vocação para criar novas igrejas, investindo na criação da Congregação de Serrinha, que foi organizada em 17 de junho de 1951 e que hoje é a Igreja Presbiteriana de Jardim São Geraldo. Já em 19 de junho de 1955, era a vez de voltar à Vila Jardim para criar um ponto de pregação que seria depois transferido para a Igreja de Riachuelo, a Igreja Presbiteriana de Riachuelo, e que foi ligada à congregação do quilômetro 40 da antiga Estrada Rio-São Paulo, que hoje é a Igreja Presbiteriana de Betânia. Em 30 de dezembro de 1956,
A igreja, que vinha investindo na Serrinha, resolveu comprar o terreno onde hoje está construído o templo da Igreja Presbiteriana de Jardim São Geraldo, e cujas obras foram concluídas em 19 de agosto de 1961. Em 27 de setembro de 1959, foi lançado o primeiro número de boletim dominical da igreja por iniciativa do presbítero Agostinho César e do diácono Silas Machado Costa, juntamente com o reverendo Cecílio. Hoje, o boletim cumpre papel essencial no desenvolvimento da liturgia e na divulgação das informações à igreja. Concluído o investimento na Serrinha, já agora conhecida como Serra do Mendanha, outros dois núcleos se descortinavam com o crescimento das sociedades, das comunidades de Correia e de Tingui, um em cada lado de Campo Grande. Todos os esforços se concentraram então nesses dois núcleos. E em 29 de julho de 1962 foi organizada a congregação do Correia. E menos de um mês depois, em 5 de agosto de 1962, a congregação do Corcundinha, como era conhecida a região do Tingui. Era, de fato, a coroação do profícuo ministério do reverendo Cecílio. E se encerrava, porque o tempo implacável põe fim a todo o labor humano. O reverendo Cecílio pastoreou a igreja até a sua jubilação, na qualidade de pastor emérito, quando passou a vez para o seu genro, em 5 de abril de 1964, o reverendo Joãozinho Tomás de Almeida, vindo de Botucatu, São Paulo. A igreja teve, então, outros pastores. Em 17 de novembro de 1963, veio ao conselho pela primeira vez o jovem pastor de São Paulo, o reverendo Joãozinho. O reverendo Joãozinho, apoiado pelo reverendo Cecílio, conquistou o coração do povo. Em 17 de janeiro de 1965, a Assembleia autorizou a compra de um terreno à rua Professor Gonçalves, 194, e foi assim construída a Casa Pastoral. Também um conselho presidido pelo reverendo Joãozinho, sentindo que o antigo templo não mais atendia às necessidades da igreja, iniciou a construção de um novo templo, tendo como responsável e construtor o presbítero Jonas de Sá, que, embora sendo presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, exerceu um papel fundamental para que a Igreja de Campo Grande tivesse o seu novo templo. O projeto previa um jardim na frente, uma rampa de acesso e um estacionamento na parte de baixo, e a nave do templo na parte de cima. Enquanto o antigo templo tinha a capacidade de abrigar 50 adoradores, o novo tinha a ousadia de abrigar no mínimo 200. Mas, como o dinheiro era sempre pouco, o sistema de iluminação da nave do templo era o que sobrou de uma festa junina e que havia sido doado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A prioridade nos investimentos era, então, a congregação do Tingui, que comprou o seu terreno em 11 de fevereiro de 1968, mas vendeu em 14 de dezembro de 1980 para comprar outro maior e mais adequado no local onde hoje se ergue o templo da Igreja Presbiteriana do Tingui. O reverendo Joãozinho pastoreou a igreja até 19 de janeiro de 1969, quando transmitiu o pastorado ao reverendo Alvino Alves de Almeida. No seu curto pastorado, a igreja comprou o terreno do Correia em 8 de junho de 1969 e iniciou em 4 de janeiro de 1970 o ponto de pregação do Vilar Santa Rosa, que é o embrião da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, organizada depois pela Igreja de Tingui. O reverendo Alvino pastoreou a igreja até 11 de fevereiro de 1972, quando devolveu o pastorado ao reverendo Joãozinho Tomás de Almeida. Campo Grande mostrava a sua vocação para criar novas igrejas quando, em 27 de dezembro de 1975, criou o ponto de pregação de Boa Esperança, cujos trabalhos da escola dominical foram iniciados em 5 de agosto de 1979. A Igreja de Boa Esperança foi organizada em 26 de fevereiro de 1994.
Em seu pastorado, foi organizada a igreja de Vila Jardim, em 14 de março de 1976, e comprado o terreno da Estrada do Monteiro, em Correia, em 12 de setembro de 1982, por iniciativa do presbítero Jonas de Sá de Souza. O reverendo Joãozinho pastoreou até 7 de fevereiro de 1983, quando passou o pastorado ao reverendo João Batista de Melo Coutinho. O reverendo João Batista assumiu em fevereiro e renunciou ao pastorado em julho de 1983. Então, os reverendos Abner Nagem Perru, Ney Araújo Bacelar e Jonas Magalhães se alternavam durante o restante do ano. Em outubro de 1983, a Assembleia da Igreja então aceitou a doação de um terreno à rua Oliveira Paz, 8 Mangueiral, Comari, medindo 8,5 de frente por 19 de fundos, e transferiu para a responsabilidade da Igreja de Boa Esperança em 12 de março de 1990. O reverendo Alberto foi pastor durante 2 anos. Iniciou seu ministério em 1984 e em 26 de janeiro de 1986 passou o pastorado ao reverendo Abner Nagem Perru. O reverendo Abner, auxiliado pelo reverendo José da Silva, pastoreou a igreja até 30 de janeiro de 1987, quando passou o pastorado ao reverendo José Silva. O pastor, então, pastoreou a igreja até 31 de dezembro de 1987, quando devolveu o pastorado ao reverendo Abner Nagem Perru. Em 13 de janeiro de 1988, foram organizadas as congregações de Correia e Boa Esperança em congregações, formando assim 2 novas igrejas. O reverendo Abner pastoreou a igreja até 8 de janeiro de 1992, quando passou o pastorado ao reverendo Ney Araújo Bacelar. Em 9 de dezembro de 1983, foi comprada uma Kombi que serviu à igreja por muito tempo, tendo o nosso querido irmão, saudoso presbítero Adelino e o diácono Hermir prestado um excelente serviço voluntário à igreja na direção da Kombi. O reverendo Ney pastoreou a igreja até 16 de janeiro de 1998, quando passou o pastorado ao reverendo Alcion Costa, que iniciou um ponto de pregação no ABC, que deixou os seus frutos no crescimento da obra do Senhor por meio das 27 crianças que eram trazidas à igreja, alimentadas, participavam da escola bíblica dominical e, em seguida, eram levados para seus lares. Em 4 de maio de 2003, o Conselho registrou com alegria o recebimento da escritura definitiva do imóvel do templo. Ela está hoje investindo em sua informatização. Em 2004, depois de muito esforço da membresia, a igreja concluiu a sua reforma. As 5 salas do andar térreo foram concluídas com alvenaria. A junta diaconal e o conselho possuem suas próprias salas, com boas instalações. Temos hoje um auditório com uma capacidade para receber 45 pessoas. Construiu-se, então, uma nova frente na igreja, sendo que em 24 de agosto de 2004 foi realizado um culto de gratidão a Deus. O pastor Alcion permanece pastoreando a igreja até os dias de hoje. A igreja teve em sua história 2 presbíteros que alcançaram a emerência. O presbítero Milton Freitas de Meirelles, que foi eleito presbítero em 21 de agosto de 1966 e exerceu o presbiterato efetivo até 14 de junho de 2003. Tendo apenas uma interrupção de 20 de outubro de 1996 a 3 de maio de 1998. Deixou o presbiterato em 14 de junho de 2003 e recebeu a emerência da Assembleia em 29 de setembro de 1991. O outro presbítero foi o presbítero José Caetano de Andrade. Foi eleito presbítero em 13 de junho de 1965 e exerceu o mandato até 5 de agosto de 1979, quando recebeu o título de presbítero emérito. Faleceu em 21 de março de 1983. Organizou também igrejas,
como a Igreja Presbiteriana do Largo do Correia. Em 22 de março de 1959, o Conselho da Igreja designou os irmãos José Bezerra de Brito e Creuza Lima da Silva para responder pela Escola Bíblica Dominical do Correia, sendo que a escola se reunia todos os domingos às 16 horas. Em 1961, foi escolhido o superintendente da Escola Dominical, presbítero Agostinho César. Em 29 de julho de 1962, a Igreja do Correia foi organizada a partir de um núcleo de membros de Campo Grande. Ela foi constituída como congregação em 5 de agosto de 1962. Na verdade, era a congregação de Campo Grande que mais rapidamente crescia. O baixo preço dos terrenos em uma fazenda abandonada, junto ao Largo do Correia, que na época do Império havia sido doada a um protegido de Dom Pedro II, e que, sem condições, nem interesse de investir, deixou as terras abandonadas e, com isso, atraiu grandes grupos de famílias vindas do êxodo rural, do interior de Minas Gerais e do Espírito Santo, que se estabeleceram na região, vindo a se unir à Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Em 8 de junho de 1969, a igreja investiu na compra de um terreno ao lado do galpão que havia sido anteriormente comprado, ampliando assim a área que até hoje pertence àquela igreja. Em 12 de setembro de 1982, o Conselho, incentivado pela atuação do presbítero Jonas de Sá de Souza, definiu a compra de um outro terreno, desta vez à beira da estrada do Mato Alto, onde construiu o templo, o atual templo. Em 13 de janeiro de 1988, finalmente, o sonho foi realizado e a congregação de Correia alcançou a sua independência administrativa, sendo organizada em igreja. Organizou também a Igreja Presbiteriana de Tingui. Em 20 de março de 1959, o Conselho da Igreja designou os irmãos Aloísio Ferreira da Silva e Cássia de Azeredo Coutinho para responder pela escola dominical do Corcundinha, sendo que ela se reunia todos os domingos às 16 horas. Em 1961, foi escolhido o superintendente da escola dominical, o irmão Josino Quadros. Nascida com o nome de Congregação de Corcundinha, a Igreja Presbiteriana de Tingui foi organizada a partir de um núcleo de membros da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Ela foi constituída como congregação em 5 de agosto de 1962. Em 11 de fevereiro de 1968, foi comprado um terreno no Tingui, com a intenção de construir um novo templo, mas a posse do terreno era confusa e, por isso, ela foi vendida. O terreno foi vendido em 14 de dezembro de 1980. A Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, no terceiro sábado de março de 1975, inicia-se o ponto de pregação em Boa Esperança. Reuniram-se na garagem da casa do presbítero José Bezerra de Brito 28 pessoas. Naquela data, ficando sob a responsabilidade do presbítero Elias Estevão dos Santos. Pouco tempo depois, o presbítero Elias foi deslocado para um novo ponto de pregação em Paciência e foi nomeado como novo responsável, o presbítero Silvestre dos Santos Pereira. Foi alugada uma casa adaptada para ser o primeiro templo. Em 27 de dezembro de 1975, foi oficializado o ponto de pregação de Boa Esperança sob a liderança do presbítero José Bezerra de Brito. Com o seu crescimento, foi iniciada a escola dominical no primeiro domingo de julho de 1979. No dia 14 de outubro de 1979, a Assembleia da Igreja autorizou a compra de um terreno para a construção do templo. No dia 29 de junho de 1980, foi organizada a SAF da congregação. E em 13 de janeiro de 1988, finalmente o sonho foi realizado e a congregação de Boa Esperança alcançou a sua independência administrativa. O terreno onde está o templo foi doado pela Assembleia da Igreja de Campo Grande em 3 de abril de 2005. A igreja foi organizada em 26 de fevereiro de 1994. A Igreja Presbiteriana de Jardim de Jerusalém, em 4 de janeiro de 1970, o Conselho da Igreja decidiu criar
o ponto de pregação do Vilar Santa Rosa, que é hoje a igreja de Vila Jardim. Todos nós somos parte desse processo e no futuro seremos registrados nos livros da história da igreja, para que possamos receber do Senhor da obra o nosso galardão e os elogios que Ele tem guardado aos servos bons e fiéis. Precisamos ser unidos e cordados. O conselho atual da Igreja Presbiteriana de Campo Grande é composto pelo reverendo Alcion e pelo presbítero Rubens da Rocha Oliveira, vice-presidente do conselho, e pelo presbítero Rodolfo Malagoli Vaz, secretário do conselho. E para finalizar, 70 anos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, quantas vitórias, quantas histórias de vitórias. Na verdade, a igreja existe também por causa das vidas que se juntam em um propósito de adorar e por vidas que vêm ao templo em busca de um alento. Que nos próximos anos a graça do Senhor seja visível em nossas vidas. Que nos próximos anos o amor do Pai nos leve a fazermos mais discípulos. Que a graça do Espírito Santo em nós nos leve a proclamarmos a libertação dos cativos e o perdão que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor se deu em favor de nós. Toda honra, toda glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos ofereceu nessa noite de podermos conhecer a história da nossa igreja. Continue abençoando, Senhor Deus, a nossa igreja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Aleluia. Amém. Que nesse louvor nós possamos adorar a Deus. Fazer desse louvor uma oração para nosso Deus. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo
possamos mais e mais exalar mais de Deus. Que nessa noite você possa estar sendo abençoado por Deus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.